Oi, eu sou o Matthew Stevens. Sou o gerente técnico aqui. Se você já lidou comigo no suporte ou com a nossa equipe de suporte, provavelmente eu mesmo te atendi ou algum dos meus colegas. Mas é isso, eu vou conduzir as sessões de Breakline hoje à tarde e amanhã de manhã. No ano passado, fizemos uma única sessão de Breaklines e foi bem condensada. Acho que muita gente não conseguiu, de verdade, entendeu o que estávamos tentando fazer. A gente acabou indo rápido demais e abordando muita coisa em uma única sessão. Então, este ano resolvemos dividir isso. Aqui diz introdutório e avançado, mas na verdade o que vamos fazer hoje é falar sobre corpos d'água, tipo lagoas, lagos, essas coisas, implementando isso como uma superfície, sabe? Referenciando isso como uma superfície para que você consiga um recurso bem limpo para as superfícies que está gerando. E aí amanhã eu vou. Vai ser sobre linhas de ruptura lineares. Pense em curvas, pense em muros, valas de drenagem, essas coisas. Certo, então vou direto ao ponto. Este é o exercício 370 no documento de exercícios. Se quiserem, podem abrir aí. Acho que infelizmente não entregamos uma cópia eletrônica disso para vocês. Vou ler um pouco disso aqui, mas também vou tentar resumir. Não vou simplesmente ler essas frases para vocês ao pé da letra, ou pelo menos vou tentar não fazer isso. Mas basicamente, esse download é a parte 1 do LP 360 UC Breaklines 2025. É isso que é, e como vocês provavelmente perceberam, é um arquivo bem pequeno. Acho que ninguém deve ter tido problemas para baixar isso, mas me avisem se tiveram. Como qualquer coisa do nosso lado da nuvem e muitos dos arquivos zip mais novos, vocês vão notar que o Windows simplesmente tem dificuldade com eles. É realmente ruim. Eles vão dizer, é um arquivo corrompido, algo assim. Mas enquanto você usar o setzip para descompactar, vai dar tudo certo. Que é exatamente o que eu vou fazer. Beleza, pessoal? Abram na página 119, quem estiver acompanhando. Beleza, legal. Então, como eu estava dizendo antes, sabe, existe uma necessidade de, você sabe, coletar, a coleta com laser duplo, e geralmente perto de água e lagos, coisas assim, os dados ficam muito ruidosos. E você acaba tendo muitos problemas para conseguir uma boa superfície a partir disso. Então a gente classifica essa água fora, os dados ruidosos, e basicamente desenha um anel ao redor, para representar onde está a linha d'água. E aí conseguimos representar essa superfície. Então é basicamente isso que a gente vai abordar hoje. Muitas vezes você pode ver que a primeira parte desse exercício é converter uma imagem 2D em 3D. Muitas vezes pode ser que você receba de uma fonte externa um arquivo dizendo: essa é a extensão da água. Sabe, você consegue implementar isso na coleta que você fez. E assumindo que os sistemas de coordenadas estejam alinhados, tudo certinho, você não deve ter nenhum problema com isso. Vamos passar por diferentes tipos de conflation. E o que eu quero dizer com conflation é que estamos apenas combinando o arquivo vetorial, os dados, um polígono, um ponto, uma linha, qualquer tipo de shape, arquivo ou feição. Estamos tentando combinar isso com a nuvem de pontos. Então, existem diferentes maneiras de fazer isso. Como vocês devem ter notado, se alguém aí já olhou dados de scanner a laser, muitas vezes existe uma certa espessura nesses dados, sabe? E, bom, você consegue enxergar através da vegetação e de diferentes feições. Você tem várias características diferentes no conjunto de dados. Então, às vezes, você realmente quer focar só na superfície. Você quer o valor mínimo nesse conjunto de dados que você tem, ou o valor máximo, ou isso simplesmente depende do contexto do que você está tentando fazer. Então, vamos passar por alguns desses tipos de conflation e por que usaríamos esses diferentes tipos. Vamos ver se temos tempo para abordar isso. Mas, por exemplo, se você estiver tentando digitalizar um rio, você começa digitalizando a linha central do rio. E esse tipo de conflation é chamado de restrição ajusante. E, basicamente, isso força a linha a seguir rio abaixo. Então, ela realmente vai atravessar os dados lá. Então, não é só, sabe, confluir para a superfície ou para o valor mínimo, máximo, mas também existe uma certa inteligência em como parte desse processo é executado, sabe, para tentar se ajustar à feição que você está tentando coletar. E depois, vamos gerar um DEM rápido depois que passarmos pelo exercício. Então, você deve ter o arquivos less, são dois. Tem um TM, tem um state plane. Vamos começar pelo UTM.
Na verdade, só para te dar mais familiaridade com as ferramentas do LP360 para começar, vamos só fazer uma reprojeção rápida dos dados para você ver como é que fica. Não sei se vocês já fizeram isso antes, mas vamos passar por esse processo. E também tem alguns PCTs para importar, além de alguns corpos d'água. Esse exercício também tem um componente de feição linear, mas provavelmente vamos pular essa parte hoje, porque vamos focar nisso amanhã. Como temos tempo limitado, vamos direto ao ponto. Então, abra o LP 360. E eu acho que sim, a gente começa importando os dados. Então, pode clicar na primeira opção, adicionar arquivos ao mapa. Então, me avisem se não conseguirem ver o que estou tentando demonstrar. Clique em adicionar arquivos ao mapa. Vá na aba Las no canto superior esquerdo, clique no botão de mais e depois selecione. Eu vou lá em... Como vocês vão perceber ao clicar no botão de mais? Eu vou até o local onde vocês descompactaram os arquivos. Vocês vão ver que, ok, não aparecem arquivos LAS. É porque eles são arquivos nazi. Esses são arquivos compactados. Então, no canto inferior direito, mude para LAS. E então, selecione o arquivo TM e clique em abrir. E aqui vamos usar as configurações padrão mesmo. O seu deve ficar parecido com o meu. A Ian provavelmente falou sobre isso na sessão dela, mas quando você adiciona um arquivo LAS, pode ver informações adicionais aqui se clicar nessa configuração avançada no canto superior direito. Você pode ver o sistema de coordenadas, algumas outras informações sobre os dados, qual versão é, esse tipo de coisa. Vou clicar em OK. Tá tudo bem. O modo somente leitura tá bom. Tá tudo bem. Porque na verdade não vamos fazer nada com esse arquivo. Vamos reprojetar imediatamente, só para vocês verem como ficou. Ok, então sua tela deve ficar mais ou menos assim. Então, imediatamente irei ao projeto e o salvarei. Só escolha um lugar para fazer isso. Agora, só uma espécie de easter egg aqui. Você pode clicar no local para salvar. Se você simplesmente clicar em selecionar pasta, ele vai salvar exatamente no mesmo local de onde veio o arquivo inicial. Então é meio que um pouco. Se você já sabe que quer colocar o projeto no mesmo lugar, é um jeito bem fácil de fazer isso. E eu vou chamar isso de UTM. Acho que chamei isso de Break Lines Original UTM no exercício. Você pode chamar assim, mas você pode chamar de UTM, não tem problema. Repare que o LP360 leu automaticamente se a informação estiver disponível no último arquivo. Se estiver formatada corretamente, ele leu automaticamente as informações do sistema de coordenadas do arquivo e configurou o projeto nisso automaticamente. Então isso é bem legal, você não precisa ir lá e configurar isso. Mas se, por exemplo, você tivesse um arquivo LAST que não tivesse formatado corretamente, você soubesse a referência do sistema de coordenadas, mas ela não estivesse lá, você poderia definir isso agora. Vou clicar em salvar projeto. Ele só está me perguntando, ei, você quer criar este projeto neste local? Eu vou dizer que sim. Tudo bem, então, neste ponto apenas, e acho que Ian provavelmente também abordou esse assunto. Se vocês participarem das sessões dela, nós trouxemos um grupo de terapia pós-ciclo, TPC. Acesse a tarefa específica no topo da página. Clique em Gerenciador de PCT. Me avise se eu estiver indo rápido demais. Quer dizer, eu já fiz isso 1 milhão de vezes. Então, às vezes, posso estar indo rápido demais. Então, por favor, me acalme se eu estiver te perdendo. Clique no botão Importar. Então, o que queremos importar são aqueles PCTs personalizados de linhas de quebra de exercícios. Clique em Abrir. Ele vai preencher automaticamente. Você pode ver que eu já preenchi isso antes, então acho que ele duplica automaticamente para mim. Mas você deve ver isso na sua lista, e uma boa maneira de testar se foi importada. Você deve ver linhas de quebra, água, corpos d'água. Me avise se não aparecer para você. Vou clicar nisso, e depois que eu clicar, vou clicar em favoritos, e vou clicar em corpos d'água de novo. E você pode ver os PCTs que estão associados a este exercício. Só me avise se tiver algum problema com isso. Beleza, então temos esses PCTs carregados, e o motivo de termos feito isso é porque estamos prestes a rodar um. Vamos executar o...
Chama-se Reprojeto para a Planície Estadual do Kansas, USA. ST. Então, clica na aba Tarefa de pontos na parte superior. Para você, é a aba Tarefa de ponto na parte inferior. Costumávamos ter isso aqui embaixo. E nós o movemos para a faixa de opções. Você pode decidir por si mesmo se acha mais fácil fazer dessa forma, mas tentamos tornar o processo mais intuitivo para o usuário. Filtre por grupos no canto superior esquerdo. Vou selecionar o grupo. É como se estivesse me dizendo, ok, ei, seja qual for a TPC que você esteja usando, ela não faz parte deste grupo. Tá apenas me dando pequenos avisos. Você pode lê-los, mas o objetivo é apenas te dar algumas dicas ao longo do caminho. É só isso que está fazendo. É simplesmente fazer isso de novo, dizendo, ei, isso, independentemente do PCT que você esteja usando, não era deste grupo. Então disse, você está ativo nesse zero, que reprojeta para o sistema Kansas State Plane. Certo, só me avisem se eu perdi alguém. Perdi alguém? Ah, beleza. Christy, você pode? Vamos conferir isso. Temos muita coisa para cobrir. Então, Christy, só me avisa se tiver algum problema. Vamos ver aqui. Só tô conferindo se estamos fazendo isso certo. Saiu. Então, vou dar uma olhada rápida nesse TPC. Vou só passar por cima disso. Se você quiser ver qualquer configuração da tarefa de nuvem de pontos, vá para as configurações do PCT ativo. E você pode ver que estamos reprojetando a partir do nosso sistema de coordenadas UTM atual. E temos todas as informações corretas do sistema de referência. E vamos para o Kansas State Plane. Então, vou rodar isso pela camada latitativa aqui no topo. Uma coisa também, antes de rodar isso, a saída está definida usando a opção Caminho do Projeto. Vou mostrar isso mais uma vez. É esse aqui, a pasta de saída. Estamos usando um caminho de projeto. Isso já está configurado para vocês, mas é esse botãozinho aqui. Usa isso e aí você basicamente pode criar a estrutura de pastas do jeito que quiser. Mas já está tudo pronto para você rodar. Pode ir em frente e voltar para a camada LAS. Só está perguntando se eu quero mesmo fazer isso. E este é um arquivo incrivelmente pequeno, então não deve demorar nada para ser executado. Nesse ponto, observe que nenhuma outra camada apareceu no meu índice. LP360C. Eu tô recebendo erros graves o tempo todo, diz o seu cima. Sim, eu também sei disso. É apenas um aviso. Isso deve permitir que você continue. Isso é apenas um aviso. Às vezes, dependendo dos planos de referências de origem e destino do LP360, pode haver um problema na transição entre planos de referência. E é só um aviso, tipo, ei, pode haver um problema, potencialmente. É só isso. Na verdade. Sujará musos. Altere a fonte que você acessou para 1997. O meu foi em 2010. Se o é 2010. Sim. Ok, alterei a fonte Epic para 1997. Já deveria ter sido configurado dessa forma. Sinto muito por isso. Som. Isso deve te ajudar a começar. Jared simplesmente digitou os números novamente e funcionou. Então, bem, esse arquivo já está no projeto, de qualquer forma. Então, se você teve dificuldades com isso, se você está tendo problemas, podemos simplesmente usar esse arquivo como referência também. Então, certo. Para gerar o arquivo, vou abrir o explorador de arquivos. Você pode ir em Projeto, Fechar Projeto. E isso só está me perguntando, ei, se você fez alguma alteração nos seus dados LAS, você pode atualizar o LAS. Arquivo com base nessas alterações, mas a gente não fez, então tá tudo certo. Certo, então vamos ver o que produzimos. Este é um projeto, e este é o resultado. Está rotulado assim. Você pode usar isso como referência se quiser. Agora, como eu disse, já temos esse arquivo breaklines.laz na pasta. Então, se quiser usar isso como referência também, não tem problema nenhum. Mas vamos criar um novo projeto com base nisso. Então, vou prosseguir e... Só para não me confundir, vou mudar o nome. Apenas PC. Tô apenas tentando controlar meu tempo. Me sentindo doente.
Basta copiar isso para o camada superior. Mas, como eu disse, você sempre pode usar o arquivo que já está lá como referência. Estou apenas mostrando a vocês o funcionamento da reprojeção com esse PCT. Então, clique em adicionar arquivos. Se você não foi possível fazer a reprojeção, então basta fazer referência a... Vou te mostrar. O Lace, arquivo ou bricklines.st. Se você conseguiu fazer a reprojeção e deseja referenciá-la, também pode fazê-lo neste momento. Então, vou fazer isso. Bem, você terá que, como eu disse, o que você fará é o que eu fiz. Fui até o projeto na parte superior, fechei o projeto e agora fui para... Esse botão adicionar arquivos está aqui no meio. Em seguida, você pode adicionar o arquivo que gerou a partir daqui, ou o arquivo breaklines.sp, caso tenha tido algum problema com o arquivo LAZ. Este é o arquivo que eu gerei a partir dessa operação. Por favor, me avisem se alguém tiver com dificuldades para chegar lá. Tudo bem? E basta usar as configurações padrão. Se quiser, pode configurar para que a leitura seja feita no canto inferior esquerdo. Também podemos fazer isso mais tarde. Vou clicar em OK. Aqui estão meus dados reprojetados. Então, me avisem se alguém estiver tendo problemas com isso. Ok. Continuem com este exercício para garantir que eu esteja acompanhando vocês. Vamos adicionar também na camada WMS. Então, aqui em cima, logo à direita da caixa de diálogo Adicionar arquivos, há a opção Adicionar WMS. E você tem algumas opções diferentes aqui. Eu vou clicar em Google Hybrid, depois fechar, e você deve ver um mapa base. Se não aparecer, me avise. Certo. Agora vou adicionar mais um arquivo aqui. Bem aqui em cima, na opção de feição. Então, clique na aba Feição desta vez, em vez da última aba. Clica na aba Feição. E desse conjunto de dados, dos dados descompactados, selecione Corpos d'água. Clique em Abrir. Ele mostra o tipo de feição lá em cima. É um polígono 2D. Isso não vai permitir muita flexibilidade ou linhas de quebra, mas nós vamos... Não clique em OK ainda, caso alguém esteja com pressa. Não clique em OK ainda. Mas nós vamos converter isso para 3D. Pode selecionar isso. Esse arquivo, como você pode ver, também está em UTM. Vamos clicar em Transformar arquivos de recursos para mapear SRS, na parte inferior. Está me dando um aviso, o mesmo tipo de problema de conversão de datum, mas você deve conseguir clicar para prosseguir. Se não funcionar, me avise e depois clique em OK. E você deverá ver um arquivo aparecer naquela área. Me avisa se você não fizer isso. Veja só onde está. Então vamos dar um zoom naquela área ocidental. Eu estou usando a roda de rolagem do mouse e movendo o cursor sobre a área que quero ampliar, e então ampliando o lado oeste do lago. Muda a partir dos pontos aqui no topo. Você consegue ver onde estou na barra de ferramentas? Acima da visualização do mapa, mude para o modo de visualização em wireframe para que possamos ver. E vejamos. Vamos ajustar as configurações da linha de quebra e você vai ver como o 2D não afeta esses dados. Então, vou segurar o Ctrl, e você vê esse botãozinho aqui? Ele fica logo à direita de contornos. Segura o Ctrl e clique ali, e deve aparecer. Isso abre o menu de propriedades da camada 1. Isso também é, na verdade, um pequeno easter egg, mas eu acho muito mais intuitivo segurar o Ctrl e clicar com o botão esquerdo na opção que você quer mudar as configurações. Em vez de ir até as camadas ativas, propriedades da camada, e aí ficar procurando por isso, então você também pode encontrar essa configuração bem aqui. Mas, de novo, vou segurar o Ctrl e clicar com o botão esquerdo. Clicar nessa opção, usar a aplicação da linha de quebra. Ativar corpos d'água.
e diz neste documento para fazer várias classes de buffer. Esse é o botão Modificar classes no canto inferior direito. Clica ali. E para isso, basta selecionar Ignorar o solo. Isso é suficiente para nossas classes de buffer, porque todas as nossas outras classificações já serão feitas. Tudo bem? Assim, as classes de buffer vão consumir recursos das outras classes. Não é realmente necessário escolher outras opções. E você pode realizar correções na topologia plana. Isso só é realmente necessário se você tiver mais de uma camada de origem, mas nós só vamos ter uma camada de origem. Então, vou clicar de OK. E isso basicamente alterna esse botão entre ligado e desligado. É isso que determina se a imposição da linha de quebra está ativada. Como você pode ver, não há nenhuma alteração na nuvem de pontos porque é um arquivo 2D. Vamos em frente. E eu acho que no exercício também tem essa opção de ativar as curvas de nível. A gente pode fazer isso rapidinho também. Então, clique no botão de curvas de nível e, novamente, segure o Ctrl e ao clicar em suavizar curvas de nível, vai aparecer a janela de configurações. De novo, você pode encontrar isso nas propriedades da camada LAS ativa, mas eu acho mais intuitivo segurar o Ctrl e clicar com o botão esquerdo, porque já te leva direto para a opção que eu quero. Eu coloco um intervalo especificado pelo usuário de 3 pés, que está bem aqui no meio da janela de configurações. Todas as outras configurações você pode deixar como padrão, se estiverem assim. Se você tiver algum problema com isso, me avise e clique em OK. Depois, você pode clicar novamente no botão de curvas de nível lá em cima, abrir o menu suspenso e clicar em suavizar curvas de nível, e ele vai começar a exibi-las. É importante notar que agora estamos exibindo praticamente todos os pontos. Pode ir em frente e mudar essa opção aqui em cima. Altera isso para sistema de solo. Certo, vamos fazer uma classificação, mas só para fins de demonstração. Quando começarmos a classificar, você vai conseguir ver as mudanças com mais facilidade. Quando começarmos a fazer isso, se estivermos filtrando pelo sistema de solo, certo, então acredito que a próxima coisa que vamos fazer deve ser. Estamos na página 125 e eu meio que passei rapidamente por boa parte desse texto aqui. Basicamente, demos um zoom em uma área onde podemos ver as mudanças nas linhas de quebra forçadas, e aqui diz dê zoom até o nível de. Se você ainda não percebeu, temos uma escala aqui embaixo, bem na parte inferior da janela onde está o meu mouse, e ela mostra a escala para você. Então você pode, na verdade, definir essa escala manualmente, ou pode ver ela mudando conforme você dá zoom in ou out. Então está dizendo para ir para uma escala de 1 para 100, ou a proporção de 1 para 150. E também tem uma escala de 1 para 71. Mas só garanta que você está com um zoom suficiente para vermos essa mudança nas linhas de quebra. E agora vamos rodar um PCT para converter essa linha de quebra 2D em uma linha de quebra 3D. Perceba também se você é um usuário assíduo do LP360. Quando você seleciona uma feição no LP360, ela aparece com essa cor ciano. E você percebe que às vezes, até quando você cria uma feição, ela vai ficar com essa cor ciano, o que é bem irritante. Então, uma coisa que você pode fazer, na tabela de conteúdos, clique com o botão direito na feição, vá em Propriedades e você pode alterar como a feição é exibida do jeito que quiser. Então, vou mudar para vermelho e aumentar o tamanho para que você possa ver esse detalhe um pouco melhor. Agora, vá para a tarefa de apontar, que está no topo. E vamos executar o PCT, Trilha de Contorno do Pacífico, para corpos d'água 2D a 3D. Isso é um aviso muito sério para mim. Vamos ver. Escolhi a TPC errada. Um segundo. Vamos ver. Pronta. Certifique-se de escolher o PCT correto ao fazer isso. Certo, então vamos ver o que isso está fazendo. Ele vai referenciar, vai fazer uma fusão nesse elemento enquanto o convertemos para tridimensional. Então, ele vai fazer a fusão com a classificação de solo e água, que já foi feita nesse conjunto de dados.
E o método de fusão, se você clicar na opção em método de fusão e depois der um duplo clique na opção. Então, novamente, abra o menu suspenso e dê um duplo clique na opção. No menu suspenso, você pode ver basicamente como a fusão está sendo realizada. Portanto, neste caso, e em qualquer corpo d'água, aliás, você vai querer criar uma deflexão plana. Recurso 3D. Basicamente, será feita a média de todos os valores Z, todos os valores de elevação ao redor do corpo d'água, e será criado um único valor para todos esses pontos. Você terá um recurso plano bem ideal. Então, essa é a segunda opção. E nós escolhemos o valor Z mínimo. Normalmente é isso mesmo. Você quer esse valor mínimo, a parte mais baixa da margem. Você quer que isso represente a borda do seu corpo d'água. Clica em OK e é isso. Então vamos lá. Ele vai rodar isso e vai criar, se olharmos de novo, deverá estar criando um 3D com base nisso. Então, quando executarmos isso, vamos executar isso por camada de recursos. Ok, e para corpos d'água, clique em executar. E o que deveria ter acontecido, e para vocês também, era que isso deveria ter criado um novo Water Bodies 3D. Recurso. E reparem, mais uma vez, que se trata do mesmo tipo de coisa. Tem a mesma cor que meus contornos. Isso é meio irritante. Então vou desativar meus modelos de corpos d'água em 2B. Na tabela de conteúdo, clica com o botão direito do mouse e vai em Propriedades, pois ela está escolhendo cores aleatoriamente. E então vou mudar isso para talvez... Vou mudar para amarelo. Vou aumentar também a largura do contorno para torná-lo um pouco mais visível. Ok. Então você deverá ver isso no seu Lata. Todos conseguiram criar um modelo 3D de um corpo d'água em movimento? Ok. Bom, você mudá-la? Ok. Você clicou em executar e nada aconteceu. Ok. Vê se você pode ajudá-lo, Cris. Veja se preciso de ajuda novamente. Muito bem, agora que temos um corpo d'água em 3D, agora clique no botão Quebrar linhas, na parte superior, ao qual nos referimos anteriormente. Clique com o botão esquerdo do mouse enquanto pressiona a tecla Ctrl novamente. Mantenha pressionada a tecla Ctrl e clique com o botão esquerdo do mouse. Desmarque a opção Corpos d'água, o arquivo inicial, e depois marque a opção Corpos d'água 3D. Clique e vamos mudar novamente as classes modificadas para ignorar isso. Já deve estar configurado para ignorar o solo. Clique em OK e veja se eu der um zoom aqui. Vou girar um pouco só para conseguir enxergar isso melhor. Vocês podem fazer o mesmo. Vou desligar minha camada WMS para facilitar um pouco. Fica um pouco mais visível no fundo preto. E eu só vou alternar aqui. Depois de definir a configuração da linha de quebra, você pode ativá-la e desativá-la. E você pode ver como estamos mudando esse modelo de wireframe. Vou mudar isso para 10 também aqui em cima. Voltar para a superfície 10. E podemos ver como está mudando a superfície nesse ponto. Ainda não fizemos algumas coisas que precisamos fazer. Um dos conceitos aqui com as break lines é que sempre que você quiser impor uma break line, não pode haver um ponto 3D da nuvem de pontos no mesmo local. Vai ocorrer um erro de topologia. Você vai ter todo tipo de problema. Então, uma das coisas que sempre precisamos fazer quando criamos uma break line é fazer uma classificação de buffer nessa break line. Então, esse é o próximo passo aqui. Este é o passo 20 na página 128. Então, basicamente, vamos correr. Deixar. Só quero ter certeza de que estamos no lugar certo. Sim. Sim. Portanto, na etapa 20, aqui na página 128, estamos realizando essa classificação de buffer. O texto menciona valores típicos que você usaria para uma classificação de buffer, mas escolhemos um valor bastante grande. Vou consultar o mapa da PCT para obter mais informações. Trata-se da reclassificação por corpos d'água tridimensionais. Isso é o que está sendo feito. O que estamos fazendo, na verdade, são duas coisas. Estamos classificando dentro do polígono. Vou dar um zoom out rápido. Você não precisa necessariamente fazer isso, mas vamos classificar todos os pontos dentro deste polígono. Eu vou fazer isso de novo, você não precisa me acompanhar agora. Só vou mostrar o que estamos fazendo. Vou mudar isso para todos os pontos. Vou desligar meus contornos. Isso vai deixar as coisas mais lentas.
Então, basicamente, vamos classificar todos os pontos dentro desse corpo d'água como água, e depois vamos fazer uma classificação de buffer ao redor da feição, só para garantir que não haja erros de topologia, que não haja conflitos com os pontos originais e a linha de quebra que criamos. Nesse caso, estamos referenciando uma linha de quebra que já tínhamos. Então, vou dar um zoom de volta nesse ponto. Vocês provavelmente ainda estão aí, espera. Temos um wireframe. Vou voltar para a elevação e ligar e desligar. De novo, torne seu PCT ativo número 1 e reclassifique por água 3D. Clique em Configurações do PC ativo. E isso é uma macro, então tem uma opção. Você não precisa me acompanhar, só vou mostrar isso para vocês rapidinho. Vai para o gerenciador de PCT. Você pode clicar em adicionar aqui em cima e o tipo de tarefa é macro. Você basicamente pode rodar vários PCTs em sequência. Então, nesse caso, vamos classificar dentro do corpo d'água, como eu disse, e também vamos fazer aquela classificação de buffer na feição, ambos ao mesmo tempo, usando uma macro. Então é isso que é isso aqui. Os pontos de entrada aqui são o solo, então vou voltar isso para o solo para a gente ver o que está acontecendo. E basicamente estamos movendo esses pontos. No primeiro estamos fazendo a classificação do buffer e no segundo estamos classificando dentro do polígono. E você pode ver, se olhar lá embaixo, que estamos classificando dentro de uma distância de novo. Esse é um valor bem exagerado. 5 pés, classe de destino e ignorar solo. É por isso que estamos usando isso como nossa classificação de buffer nas configurações de enforcement de linhas de quebra, e então para classificar água. Eu só estou mexendo nisso, então vou clicar em salvar. Você não precisa necessariamente mexer nisso enquanto eu estou mexendo. A outra opção para classificar dentro da água é completamente dentro. Então, claro, não há configuração de distância para isso. E então você está usando isso para classificar um polígono, tudo que está dentro dele, e é para a classificação de água. Clique em OK. E eu vou rodar isso novamente por camada de feição, mas desta vez não nos corpos d'água, e sim nos seus corpos d'água 3D. Certo, e então clique em extrudar. Esse é um conjunto de dados bem pequeno, então tudo isso deve rodar bem rápido para todo mundo. E você vê o que foi feito se estivermos filtrando pelo solo. Então, mais vendo os pontos que foram classificados como água. Não estamos mais vendo os pontos que faziam parte da classificação do buffer. Vamos ativar e desativar as configurações de linha de quebra, e você pode ver como isso está sendo manipulado. Outra coisa que mencionei no exercício, agora estamos chegando ao passo 21, na página 129. Muitas vezes você vai querer talvez fazer um pequeno ajuste no valor da elevação. Talvez você saiba qual é o valor de elevação para a borda do corpo d'água, e pode ir lá e definir isso agora. Então, vou clicar na guia Editar Feição lá no topo. Você vai ter uma barra de ferramentas de feição aí, mas pode só assistir se preferir. Vou clicar em Selecionar aqui no canto superior esquerdo, na seta. Vou selecionar a feição, clicar com o botão direito, e temos algumas opções diferentes aqui. Vou clicar em Shift, selecionar uma feição. E aí, basicamente, vou mover ela para baixo um pé. Então, para os D, eu posso simplesmente colocar -1, clicar em OK. Isso vai mover ela para baixo o pé. E se você estiver satisfeito com essas edições, de novo, é só assistir. Você não precisa necessariamente acompanhar. Se você já soubesse os valores de elevação que queria usar, em vez de fazer Shift e selecionar uma feição, você pode fazer Shift e selecionar uma feição também. Então, vou selecionar isso e aí você pode definir os V para o valor que quiser. Mas vamos supor que estou satisfeito com isso. Baixei ela um pé. Vou clicar em Salvar edições. E agora? Essa linha de quebra deve ser aplicada. Vou mudar isso de wireframe para superfície 10. Isso aqui vai mostrar uma diferença bem drástica. Então, agora você pode ver que temos uma feição bem legal para nossa superfície, temos uma feição bem plana para representar o que estamos fazendo, nossas exportações. Vou desligar minha linha de quebra. E você pode ver como ela passa de uma superfície lisa e bonita para ter todo tipo de problema com elevação. A gente não está aplicando isso se estivermos usando apenas a nuvem de pontos sem a linha de quebra. Mesmo que tenhamos feito toda a classificação corretamente, tudo isso está certo.
Você sabe, há diferentes elevações em toda essa área na sua nuvem de pontos. Sempre tem um pouco de ruído quando você trabalha com dados de laser. Então, sem essa linha de quebra, você não tem uma superfície lisa e bonita. E aí, quando você faz sua exportação, vai acabar tendo problemas. Então, ao aplicar essa linha de quebra, você pode ver que a superfície fica lisa e suave. Espero que todo mundo esteja vendo isso aí do seu lado. Essa é uma ótima pergunta, porque eu uso uma técnica de buffer bem exagerada. Nesse caso não fez diferença, mas vamos supor que você esteja fazendo um buffer bem apertado. Tipo, eu acho que lá na página 128, a gente fala que normalmente é de um quarto a um meio do espaçamento nominal dos pontos. Mas você quer uma distância mínima de um quarto de pé ou um pé. Mas é isso, se você fizesse um buffer de um quarto de pé ou um pé e movesse mais do que isso, você tá certo. Você teria que refazer essa classificação do buffer para que ficasse correto. Exatamente isso. Bem lembrado. Mas como usamos um valor tão grande e exagerado, nunca vamos ter esse problema. Certo, então é basicamente isso. A primeira parte deste exercício é mostrar para você que alguém te deu um arquivo, ou você já tem um arquivo existente, e utilizar isso como uma linha de quebra para o corpo d'água. Para a próxima parte, nós vamos realmente criar um do zero. Todo mundo acompanhando até aqui? Beleza, certo. Então, pode usar a rodinha do mouse. Só para avisar, e talvez o Ian já tenha falado disso, vá em Projeto no canto superior esquerdo. Vá em Configurações aqui adianta. Só em Configurações do projeto e depois em Godot. Se você não gosta da direção do zoom da rodinha do mouse, você pode mudar isso aqui. Então você pode inverter a rodinha do mouse para o zoom e clicar em OK. E aí, dependendo de como você configurar, isso vai mudar a direção do zoom com a rodinha do mouse. Muita gente reclama disso e quer mudar essa configuração. Isso é algo que você sempre pode fazer. Beleza, então vou dar um zoom para fora. E aí eu só tenho esse corpo d'água aqui, meio irregular no canto inferior direito, ou sudeste da área do projeto. É só dar um zoom ali. E o que a gente vai fazer é criar uma nova feição. Então vá na aba de adição de feições lá em cima. Eu estou meio que acompanhando o artigo de forma solta. Eu só não quero ficar lendo esse artigo para vocês palavra por palavra, senão pode ficar bem cansativo. Mas estou acompanhando mais ou menos o que está lá. Então vamos só garantir que ninguém está se perdendo até aqui. Já temos um recurso existente, então não precisamos criar um novo, mas digamos que você precisasse criar um. Aqui no canto superior esquerdo tem uma opção de criar camada de recurso. E se tivermos um tempinho nesse exercício, espero que sim. Vamos fazer rapidamente uma restrição a jusante, e eu vou mostrar como criar uma dessas do zero. Mas por enquanto, sua camada de recurso ativa deve ser corpos d'água 3D. Se por algum motivo tiver definido como nenhum ou corpos d'água, pode mudar para corpos d'água 3D. E basicamente vamos digitalizar ao redor da borda desse pequeno corpo d'água. Você vai clicar neste botão Criar recurso aqui no topo. Agora, uma das coisas que queremos fazer é conflitar automaticamente a borda do corpo d'água da forma que preferirmos. Já temos alguns PCTs configurados exatamente para esse propósito. Você pode ver aqui abaixo da opção Criar recurso que existe um modo de superfície. Esse é o modo de superfície Z. Então você pode ativar ou desativar isso. Se eu desativar isso e criar, ele só vai criar o recurso na elevação zero, o que geralmente não é útil para a maioria das pessoas. Vou ativar isso agora. Mesma coisa, se você for nas opções de recurso aqui à direita, pode acessar as opções disso. Mas, de novo, eu gosto de segurar o Ctrl para muitas dessas ações e clicar com o botão esquerdo. E aí ele já me leva direto para a opção que é aplicável ao que estou tentando trabalhar. Então, para as configurações de Surface Alt Z, você deve ter corpos d'água 3D manuais. Vá em frente, selecione Editar recurso e crie o recurso para isso. Obviamente, vamos ter que definir a tarefa de criação de recurso de conflation para o método de conflation que queremos. Mas digamos que queremos editar isso também enquanto estamos trabalhando. Podemos ir em frente e definir isso para a mesma configuração, assim garantimos que as conflations possam acontecer. O mesmo serve tanto para editar quanto para criar nosso recurso. Então, clique em OK. Agora, ao digitalizarmos isso, ele vai usar aquele PCT. Se quisermos ver qual é essa configuração, você não precisa necessariamente acompanhar. Eu vou te mostrar. Eu fiz um Ctrl-clique com o botão esquerdo.
Você pode ver qual é essa configuração aqui e manipulá-la clicando nesse pequeno elipse aqui à direita. Isso vai abrir a caixa de configurações para isso, e podemos dar uma olhada rápida no que estamos fazendo. Normalmente, quando as pessoas estão fazendo isso, elas já têm alguma classificação feita. Então, terrenos já classificados, talvez até alguma água classificada, talvez ignorar terrenos já classificados. Então, normalmente as configurações mais comuns são deixar essas opções definidas para as configurações da sua fonte de entrada, quando você estiver digitalizando. Esse novo recurso de corpo d'água para usar como linha de quebra. E então, ao resumir o Z, a configuração que estamos usando é a mesma coisa: criar aquela superfície 3D plana, fazendo a média de todos os vértices que estamos criando e depois o Z mínimo para isso. Então, enquanto digitalizamos, vou deixar a visualização de perfil aberta para garantir que estamos no lugar certo. Mas você vai notar que não se ajusta exatamente ao local onde clicamos no Z, e isso se deve a essa configuração. Está tentando calcular a média enquanto clicamos. Então não se deixe abalar por isso. Certifique-se apenas de estar na posição horizontal correta enquanto fazemos isso. Você pode basicamente, já que o que estamos usando é apenas uma configuração de fusão para o Alt Z. A configuração de saída é irrelevante, mas se você fosse executar isso separadamente, essa seria a configuração de saída para isso. Então eu vou simplesmente fechar isso e clicar em OK aqui. Agora, na sua seção do LP360, clique na opção Mapa no topo e ative a visualização do seu perfil. Então, pode ir lá e ativar isso. Deixa isso ativo e vamos mudar a espessura disso também. Aqui você pode modificar a profundidade do perfil. Meu pequeno, a opção do ponteiro do mouse não está funcionando, mas é essa opçãozinha bem aqui. Parece um quadrado preto com algumas setas vermelhas dentro e fora dele. Se você clicar ali, pode modificar a profundidade do perfil. 5 pés está bem bom. Talvez eu reduza ainda mais, para uns 3 pés. Você pode mudar para qualquer profundidade de perfil que quiser. E à medida que começarmos a digitalizar, vamos ver aqui. Certifique-se de que a caixa de desenhar perfil está ativada. Desenhar linha central do perfil. Se você tiver o perfil aberto enquanto digitalizamos, ele deve acompanhar. Me avisa se tiver qualquer problema com isso. Então, é só dar um zoom até a borda desse elemento. Você pode ativar os contornos para te ajudar a encontrar a borda da feição. E aí é só clicar com o botão esquerdo para começar. Deixa eu só ver em que parte do exercício estamos, para eu não perder todo mundo. Nós temos na página 132, e é o passo 29. Então, clique com o botão esquerdo. Uma coisa que eu não fiz foi mostrar para vocês as opções de edição de feição aqui em cima. Vou clicar nisso agora. E em geometria, ative a opção de permitir o movimento horizontal do vértice. E essa é a única configuração que quero que você altere. Depois clique em OK. E você vai entender o motivo daqui a pouco. Desculpa, tem opções de edição de feição aqui em cima, certo? Na aba de edição de feição, às vezes eu pulo de um lugar para o outro de forma meio aleatória. Então, só me pergunte se você se perder. Ou se eu te perder, é só começar a digitalizar. Agora, isso é muito importante. Sempre que você digitaliza um polígono, estamos considerando o que está dentro dele. Então, a forma como a lógica funciona é o que está dentro de um polígono. Para fazer referência a isso, desenhamos no sentido horário. Se você quiser referenciar o que está fora do polígono, desenhe no sentido anti-horário. Não se preocupe se você desenhar no sentido anti-horário, não é nenhum grande problema. Quando terminarmos de fazer isso e você referenciar a feição, tem uma opção aqui em cima onde estou passando o mouse. Você pode inverter a geometria de lá. Feição sutil. Então, não se preocupe. Não é como se você tivesse que começar tudo de novo digitalizando se fizer no sentido anti-horário. Então eu vou dar um zoom só mais um pouco para poder ver onde estou. Eu realmente não estou fazendo um ótimo trabalho ficando na borda disso, mas acho que se eu fosse ser bem metódico aqui, a gente ia ficar um bom tempo. Então vou só tentar chegar perto da borda. Talvez eu volte aqui e mude a profundidade do meu perfil. Vamos colocar 10 pés, assim você consegue ver o que está acontecendo, porque esse é um conjunto de dados bem esparso. E você deve ver alguns pontos aqui que representam a borda dos dados. E você pode ver se eu der um pequeno zoom para fora.
Se você clicar para diminuir o zoom aqui, vai acabar apagando sua camada de feição, mas tudo bem. Eu só vou afastar um pouco o zoom para você ver onde estamos. Você pode ver onde estamos sem pontos, onde está a água, o que faz sentido, né? Então, vou continuar e começar a digitalizar de novo. No sentido horário. E eu não sei, por algum motivo, com essa função específica, ela realmente só começa a funcionar depois do terceiro ou quarto clique. Então, não se preocupe com isso também. Eventualmente, ela vai começar a funcionar e você vai perceber. E digamos, ok, eu quero que realmente fique na borda disso aqui. Então, você pode mover isso horizontalmente para onde quiser. Você pode ver como eu movi para a direita. Ou talvez eu não queira ficar bem na borda. Talvez eu queira ficar um pouco mais para dentro. Só um pouquinho. Perceba como o perfil está perpendicular agora. Enquanto eu só continuar aqui, você não precisa ser muito cuidadoso com isso. Só tente chegar o mais perto possível da borda e vá clicando com o botão esquerdo ao redor dela. Saúde! Você percebe agora que meu perfil está todo desajustado. Eu realmente preciso que esse perfil fique perpendicular à direção em que estou digitalizando. Assim posso ver direitinho a borda desse corpo d'água no perfil. Se você simplesmente clicar com o botão do meio do mouse na visualização do perfil, segurar Shift e usar setas do teclado, você pode girar. Isso é tipo um easter egg. Você pode girar esse perfil do jeito que quiser. Então agora estou girando para que, de novo, fique perpendicular à direção em que estou desenhando. E digamos, vamos supor, sinceramente acho que digitalizei direitinho, mesmo se fosse um cenário real. Mas vamos dizer, não estou satisfeito com isso. Vou simplesmente mover isso um pouco na horizontal. E você pode ver na visualização do mapa como realmente está se movendo quando eu coloco em um lugar totalmente aleatório. Você pode ver como esse vértice está se movendo na visualização do mapa quando eu movo na visualização de perfil. Certo, então vou continuar clicando por aqui. Você pode ver que fiz um clique meio ruim aqui, uma digitalização meio estranha. Se você não estiver satisfeito com os cliques, é só clicar com o botão direito, me desculpe, clique com o botão direito em qualquer lugar da visualização do mapa e clique em desfazer. E você pode desfazer o que já fez. E agora, olha, voltei para onde estava. Lembra exatamente quando falamos sobre as configurações de finalização mais cedo? Você pode mudar para ser usado tanto para edição quanto para criação. Eu defini igual ao de edição, então veja só. Vou terminar a digitalização agora. Ele está perguntando. Então, eu, na verdade, vou errar ainda mais agora. Vocês só tentem desenhar isso o melhor que conseguirem. Ao redor do espelho d'água. Me avisem se alguém estiver tendo algum problema, mas vou levar o que você disse um passo adiante e talvez eu siga esse contorno. Talvez esse seja o limite da linha d'água. E digamos que você queira contornos ainda mais detalhados também. Você pode pressionar Ctrl e clicar com o botão esquerdo novamente na configuração de contorno suave. Digamos que eu queira contornos de um pé, então posso mudar para isso e clicar em OK. E agora tenho mais algumas com as quais posso brincar para encontrar a borda. Que Deus nos abençoe. Vamos observar cuidadosamente. Está tudo perfeitamente bem. Eu não estou sendo extremamente cuidadoso agora, pois estamos simplesmente e basicamente demonstrando o conceito fundamental aqui. Essa é uma ótima pergunta. Temos um artigo sobre isso. Então, deixe-me mostrar a vocês enquanto vocês continuam. Obtivemos nossa base de conhecimento. Na verdade, você pode acessar a base de conhecimento clicando em Suporte na parte superior e em seguida em Base de conhecimento. Deve abrir um navegador imediatamente. E tem o easter egg. Esse é o suporte.lp360.com. E se você simplesmente digitar Easter eggs, vai encontrar o artigo sobre Easter eggs e praticamente todos os Easter eggs que estou mostrando. Tá tudo aqui no artigo. Então, para as diferentes visualizações, para diferentes funções, existem vários Easter eggs. Isso deve te ajudar. É isso aí. Certo, então vou continuar digitalizando. E acabei de receber uma pergunta, tipo, e se você cometer um erro? E se você quiser, digamos, alterar, se for alterar algo que já fez? Então, digamos que você está clicando bem rápido. Ou clicando com o botão esquerdo ao redor disso aqui. E para finalizar o recurso, você dá um duplo clique. Então, digamos que eu cliquei 2 vezes sem querer. Eu tô indo muito rápido e dou um duplo clique. Fiz isso e fico tipo, poxa, fiz todo esse trabalho e agora estraguei tudo. Na verdade, eu posso ir para a edição de feições.
Você não precisa fazer isso junto comigo, mas vou só te mostrar. Vá em editar feição aqui, selecione no topo. E eu realmente posso selecionar e editar vértices, e posso adicionar também. Então, além de poder selecionar, tudo o que preciso fazer é selecionar um vértice ou vários vértices. Posso clicar com o botão esquerdo e segurar para selecionar vários e movê-los para onde eu quiser. Bom, ver. Também posso mover vértices individuais, mas posso adicionar vértices. E o meu não vai ficar tão bonito quanto o seu, porque na verdade o ideal é fazer isso um pouco à mão. Mas esse vértice que eu adicionei, posso mover ele bem para cá. E aí posso simplesmente adicionar vértices do meio. Para meio que. E olha, você vai ver como eu erro aqui. Posso fazer todo tipo de edição nesses vértices, como eu achar melhor. Então, na aba de edição de feições lá em cima, tem todo tipo de opção para selecionar vértices. E quando você seleciona, pode clicar com o botão esquerdo, segurar e mover eles por aí. Não só posso movê-los na visualização do mapa, mas também posso mover na visualização de perfil, como você viu. Posso adicionar, excluir, posso fazer todo tipo de coisa interessante. Mas, como você estava dizendo, você pode movê-los. Sabe, essa já é uma feição criada, e eu estou criando e editando vértices depois do fato. Então é bem legal. Eu só estou adicionando no meio onde eu errei, basicamente. Me avisem se alguém estiver tendo algum problema com a vetorização. E quando você chegar ao final de onde quer vetorizar, é só dar um duplo clique para finalizar, e isso deve concluir a feição. Só me avisem se alguém estiver tendo algum problema. Talvez eu mova esse aqui um pouco mais pro norte. Vamos ver, acabei de mover toda a minha camada de feição para longe da água sem querer. É só clicar, a gente tem um desfazer, refazer. Então vou clicar em desfazer. Vai voltar exatamente para o lugar. Então, enquanto você não tiver salvo ou descartado suas edições, enquanto estiver nessa seção de edição, é muito fácil desfazer ou refazer tudo que você fez. Então, não precisa entrar em pânico. Se você, sabe, como você viu, eu movi isso para um lugar totalmente aleatório. Sério, não entre em pânico. É só apertar desfazer e pronto, está resolvido. Então, vou finalizar minha digitalização. Se alguém tiver algum problema, pode me interromper. Como eu mencionei anteriormente para vocês, o meu resultado final provavelmente não vai ficar tão esteticamente bonito ou perfeito quanto o de vocês certamente ficará. Mas o ponto mais importante aqui é que vocês vão conseguir entender perfeitamente toda a lógica do que estamos fazendo agora. Vamos apenas realizar o movimento deste elemento específico aqui para a parte de cima, posicionando-o de uma forma que ele fique localizado bem alto no topo da nossa composição. Você pode ver, quero dizer, não é assim que normalmente se faz. Mas se você já fez muito trabalho de digitalização em uma feição e quer tentar salvar, dá para fazer. Tipo o que eu estou fazendo, adicionando vértices no meio. É, não, acho que o que a gente provavelmente precisa melhorar. Aqui, se eu clicar no zoom, vai acabar com minha sessão de edição. Quer dizer, eu já criei a feição agora, então tudo bem. Mas se você estiver criando uma feição nova e ainda não terminou, vai perder o trabalho que fez. Então eu acho que na verdade é isso mesmo. A melhoria que a gente precisa fazer é facilitar um pouco mais o zoom in e out enquanto você está digitalizando. Deixa eu ver se eu consigo forçar aqui. É, se você segurar o Shift e usar o scroll do mouse, também dá para dar zoom para frente e para trás. Mas eu não gosto de dar zoom in e out assim. Se eu clicar nessa lupinha aqui e ainda não tiver criado a feição, vai perder tudo que eu fiz. Então, isso é provavelmente algo que a gente pode melhorar. Deixa eu terminar rapidinho essa feição para a gente poder. Prossiga com o exercício. Espero que todos já tenham chegado a esse ponto com os seus. O meu vai ficar muito feio, mas tudo bem. Eu sou. Que bom que você perguntou sobre a edição dos vértices. Assim eu pude mostrar isso. Demorei um pouco mais por causa disso, mas tudo bem. Eu acho que terminamos. Tudo bem.
Então, digamos que estou satisfeito com isso. Vou salvar as requisições. E vamos fazer exatamente o que fizemos antes. Vamos rodar, vá para sua tarefa de nuvem de pontos. E o que vamos rodar, o grupo deve ser corpos d'água. E vá para o seu grupo de reclassificação. Reclassificar corpos d'água 3D. E você vai rodar isso de dondo. Agora, espere antes de rodar. Clique na barra de ferramentas de edição de feições no topo ou na aba no topo. Clique em selecionar editar no canto superior esquerdo. Com licença. E eu vou selecionar essa feição. Agora clique em tarefa de ponto. Agora clique em camada de feição de compra. Assim, você pode rodar também nas feições selecionadas. Então, eu sei que já rodei no outro corpo d'água, então realmente não preciso rodar de novo. Isso acaba sendo meio redundante, especialmente se você tiver muitos corpos d'água. Se fosse um projeto realmente complexo, você não iria querer rodar de novo em tipo 100 copos d'água. Então eu vou clicar em executar e ele vai rodar só nessa feição e deve funcionar. Desde que você tenha a sua configuração de exibição parecida com a minha, agora temos aquele belo corpo d'água com linha de quebra aplicada. E espero que todo mundo esteja vendo a mesma coisa. Me avisem se não tiverem. Certo, então é basicamente isso para os corpos d'água. A próxima parte desse exercício é revisar as feições lineares. Se você quiser, no seu tempo, pode importar esses dados e brincar com eles. Mas quero dizer, amanhã teremos uma sessão inteira só sobre feições lineares. Então, não quero desviar muito o foco disso nessa sessão. Mas deixe isso no exercício caso você queira experimentar. Então, agora deveríamos estar em. Deixe-me encontrar o ponto, porque acabamos pulando um pouco de parte em parte. Então, estamos no passo 38, na página 136. Ei, Matt, então, agora essa linha vermelha é isso, porque ela serve para se autoajustar, certo? Então, elas são todas iguais. Exatamente. Então, basicamente, ela não determina a elevação até você terminar a digitalização, mas vai tirar uma média de todos os. Então, se você for muito descuidado na digitalização, sua linha de quebra não vai ficar muito boa, né? Você tem que desenhar bem próximo do que é a borda do corpo d'água. Mas aí, nesse ponto, ele vai fazer a mente. Depois que você terminar, ele vai colocar naquela elevação, que é uma média de todos esses pontos. E deixa eu te mostrar isso mais uma vez. Ótima pergunta. Deixa eu te mostrar o que é isso. Vamos lá nos nossos corpos d'água manuais em 3D, ir para as configurações ativas do PCT e resumir a configuração Z. Então, isso cria um recurso 3D plano e atribui o mesmo valor Z a cada vértice com base em estatísticas selecionadas para o grupo. Nesse caso, trata-se do valor mínimo de Z, ou seja, a média do valor mínimo de Z para o grupo. É isso que ele vai selecionar. L-Train? Ok. Alguma outra pergunta antes de eu prosseguir? Acho que vamos. Bem, acho que temos tempo suficiente. Nós vamos para. Deixa eu ver se nós. Vamos pular. Há feições lineares de estrada aqui. E vamos pular essa parte. Então, na verdade, se vocês não se importarem, acho que temos tempo suficiente. Vamos para a página 134, que é o passo 32. Vamos mostrar como fazer rapidinho. A gente só vai. Não temos muito tempo, e esse é um assunto complexo. A gente poderia passar meio dia só nisso. Mas vamos só mostrar como criar uma linha central de restrição a jusante. Então, basicamente, aqui eu só estou explicando. Nesse passo, eu estou mostrando quais são as configurações para isso, mas vamos digitalizar isso. Então, podemos começar por aí. Isso é algo que eu queria mostrar para vocês de qualquer jeito. Clica na aba Editar feição lá em cima. No canto superior esquerdo, quero que você crie uma camada de feição. Você deve ver um pop-up parecido com este. Selecione o tipo de geometria. Selecione polilinha 3D. E isso é o que importa aqui. Habilite os valores MM. Até onde eu sei, só existe uma feição no LP360. Ainda é assim.
só tem uma feição que realmente usa o atributo mValues. E é assim que a gente vai acompanhando diferentes coisas enquanto você digitaliza uma feição. E mValues, nesse caso, é o seguinte: lembra que eu mencionei isso rapidamente antes? Quando você executa a restrição ajusante, a feição tenta atravessar os dados LAS para continuar descendo, conforme você digitaliza, ou subindo, dependendo da direção que você escolher. E esse mValue está dizendo, beleza, qual é o delta disso? Quanto ele precisou atravessar dos dados para conseguir ajustar? Se ele está atravessando demais, então provavelmente você tem algum problema com seus dados. Então é só um aviso para você ficar atento. Talvez você tenha escolhido o lugar errado para sua linha central. Então eu vou clicar em procurar aqui em cima. É só selecionar um ponto onde você quer colocar isso. Vou chamar de centerline mesmo. Acho que no exercício eu peço para você criar uma feição linear adicional. Mas como eu disse, amanhã e no exercício da manhã vamos focar mesmo em feições lineares. Vou clicar em OK aqui. Ok. Agora basta diminuir o zoom. E vou aproximar o zoom do perfil da área que fica a sudeste daquela primeira formação aquática que tínhamos. E vocês podem ver que temos uma grande variação de altitude observando essas curvas de nível. Então, vamos começar a digitalização por lá. O que eu quero que você faça é, na aba Editar Feição novamente, segure o Ctrl e clique com o botão esquerdo no modo Surface, bem à esquerda aqui. Muda isso para a linha central manual de córrego. Vamos dar uma olhada nessas configurações rapidinho. Você pode só assistir, não precisa necessariamente acompanhar comigo. E vamos só ver o que está a configuração de jusante está dizendo. Crie um vértice a X unidades do mapa e veja que diz inverter a geometria se desenhado a montante. Então, isso força a linha a permanecer a jusante enquanto você está digitalizando. E esses deltas aqui, vejam onde diz, todos esses deltas são meus valores M. Está me dizendo se exceder um pé, se tivermos que ajustar mais de um pé. Enquanto estamos digitalizando, basicamente vai me dar um aviso e vai preencher isso nos atributos da feição. Então eu vou clicar em OK. O filtro de pontos de entrada deve ser definido como solo, e é água subterrânea. Ignorar solo. O mesmo tipo de recursos que você teria em torno da classificação para recursos hídricos e para fazer a classificação do solo. Clique em OK, então configuramos isso como nossa tarefa de editar e criar feição. Mesma coisa, vou deixar meu perfil beta. E então vou começar. Espero que todo mundo esteja bem. Vou começar a digitalizar. Então vou clicar em criar feição novamente. E vou começar exatamente no ponto onde acho que é o centro da área do riacho. Vou dar um zoom para ver como o contorno vai me ajudar a determinar isso. Você pode ver que estamos bem centralizados aqui. Digamos, ok, na verdade eu não estou centralizado do jeito que eu queria, por causa das opções de edição de feição. Configuração de antes, lembra? Tínhamos definido o movimento horizontal do vértice. Agora eu posso mover isso horizontalmente na visualização de perfil se eu quiser. E como falamos antes, digamos que eu não esteja exatamente perpendicular à forma como quero digitalizar. Isso é um easter egg. Use o botão do meio do mouse, clique na visualização de perfil, segure o Shift e use as setas do teclado. Assim, você consegue deixar isso perpendicular à direção da sua digitalização, para centralizar direitinho. Eu só não vou ser super cuidadoso aqui. Vou só clicar aqui rapidamente, só para ganhar tempo. Mas você pode ser tão cuidadoso quanto quiser. Perceba que há uma espécie de erro de classificação aqui. E isso foi deixado aqui de propósito, para você ver como ele meio que atravessa os dados. Mas eu vou clicar ao redor disso. Não vou clicar em cima disso. Vou clicar ao redor. Você vai ver como ele vai atravessar isso. Se você clicasse errado, ele simplesmente passaria direto por isso. Então, acabamos deixando passar um pouco de vegetação. A gente estava fazendo a classificação do solo. Então, quer dizer, sinceramente, se você fosse usuário, voltaria e reclassificaria isso. Mas isso é só para demonstrar como a restrição ajusante atravessa os dados. Só para não ficar repetindo esse termo. E aí é só dar um duplo clique para finalizar quando terminar a digitação. Vou escolher um lugar qualquer para parar. Veja, imediatamente ele me avisa, ok, o deslocamento máximo permitido, delta, foi excedido. Ele só está me dando um aviso. Não está me impedindo de criar isso. Mudar? Isso não é uma mensagem de erro. Só está dizendo, olha, talvez você tenha um problema aqui. Então, clique em OK. Agora temos aquela linha central da restrição a jusante. Vou clicar com o botão direito nela, ir até Feature Analysis e clicar na feição.
E agora, vamos clicar na aba de vértices individuais. Me avisa se eu estiver indo rápido demais. E olha, temos todos os nossos valores de M aqui. Se eu der um zoom, na verdade não é zoom, mas rolar para baixo, você pode ver, ok, tá me mostrando isso. Quando eu cliquei naquele sexto vértice, ele precisou fazer uma certa quantidade de alteração para manter aquela restrição ajusante. Então você pode usar isso para fazer um diagnóstico. Tipo, talvez eu tenha clicado fora do lado de um riacho, ou talvez eu esteja em uma vala de drenagem. E eu só não estou sendo cuidadoso o suficiente na minha digitalização, então ele só está me dando um aviso. Vou fechar isso e vamos ver como ficou. Então, o que eu quero que você faça agora é salvar as edições, e aí o que eu quero que vocês façam é que provavelmente vocês já perceberam muito disso. Estou me desviando um pouco do que está no documento do exercício. É mais ou menos como passo 1, passo 2, passo 3, mas estou apenas dando instruções práticas aqui. Então, não faça isso. Não estou tentando simplesmente ignorar o assunto, mas por uma questão de tempo, não vou ler tudo isso palavra por palavra para você. Clica na aba Mapa na parte de livre. Clique em Desenhar vista triste. Então, apenas clique com o botão esquerdo e segure. E vamos, tipo, laçar essa área. Aquele ponto onde fizemos a restrição a jusante. E agora, quero que você desative. Isso aqui é a legenda de exibição. Quero que você desative ela e veja como tá. Mesmo que tenhamos clicado em alguns pontos, dá para ver que tem muito ruído aqui. E se tivéssemos configurado nossa conflation de um certo jeito, isso bagunçaria toda a nossa restrição a jusante. Você pode ver como isso atravessou os dados e continuou seguindo na direção a jusante. Claro, tem algumas outras coisas aqui. Qualquer pessoa interessada em restrições a jusante deve dar uma olhada na nossa documentação sobre isso. Temos vários artigos e tutoriais sobre isso na nossa base de conhecimento, em suporte.lp360.com. Mas, sabe, muita gente, quando faz isso, vai usar essa referência. Essa linha central seria criada e, em seguida, definiria as características das margens do rio que acompanham. Só para você saber, não tenho tempo para abordar isso na sessão, mas se eu for na aba Edição de Recursos, lá em cima está a ferramenta de drenagem de linha dupla. Então, faça uma pequena pesquisa em nossa base de conhecimento sobre isso. E esse é o fluxo de trabalho para criar os bancos, com base nessa linha central. Antes que o tempo acabe, vamos criar um modelo digital de elevação com base no trabalho que já fizemos. Isso é apenas para que você tenha um ponto de referência. Agora estamos no ar. Sim, voltamos ao 136 na etapa 38, mas vou passar rapidinho por aqui. Mas e aí que a questão se desenrola? Então, o que eu quero que você faça agora é clicar na opção Projeto no canto superior esquerdo. Clique no assistente de exportação, certo? Tá bem aqui, assistente de exportação. E então, selecione o tipo de exportação. Ele mostra as configurações que estamos ajustando na etapa 39, na página 137. Essas são as configurações que estamos ajustando. Então, vou selecionar superfície. Vou alterar o comprimento da aresta da célula para 5 pés e alterar a restrição da linha de freio para corpos d'água tridimensionais, da mesma forma que fazíamos antes ao exibir os corpos d'água. Com licença. Modifique as classes da mesma forma. Ignore ground. Clique na OK. Pontos de entrada. Estamos fazendo tudo isso com o sistema terrestre, então o sistema terrestre são seus pontos de entrada. Clique em OK. E para o formato de exportação, vamos selecionar GeoTIFF. Clique em Próximo. Vamos pular a extensão básica aqui só para ganhar tempo e para focarmos nas características que nos interessam. Quero que você selecione Desenhar, Janela e Mapa. Clique na opção da ferramenta Desenhar. Depois, clique com o botão esquerdo e segure sobre a área desejada e solte quando terminar. Estamos apenas laçando a área do lado oeste, onde tínhamos aquele belo recurso de água bem definido. Clique em Avançar e, em seguida, selecione um local de saída. Acho que tínhamos um nome específico que estávamos usando neste exercício, mas vou chamá-lo simplesmente de DEM. Você pode colocar onde quiser. Salvar.
E você não precisa executar isso no gerenciador de tarefas. É possível, sim, apenas para acompanhar suas exportações. Mas, para simplificar, vamos executá-lo diretamente no LP360 como um projeto pequeno. E vamos inserir as saídas no Lauta. Então, clique em concluir. Você deve ver algo assim. E se dermos um zoom, podemos ver que temos uma feição hídrica bem definida a partir da nossa linha de quebra. Me avisem se alguém não estiver vendo isso. Então podemos dizer, beleza, Ladja, temos o nosso DEM. Tipo, como eu sei que é o DEM? Que o DEM tá certo. Ou, digamos, outra coisa que queremos é, eu tenho meu conjunto de dados de pontos. Vocês sabem, são vários pontos aleatórios com dados LAS. Normalmente, como vocês perceberam ao lidar com esses dados. Meu DEM tem esse conjunto de dados em grade bem organizado, então podemos criar um arquivo LAS com base no DEM, e também verificar o DEM, e garantir que o que criamos está correto. E também fazer. Clique em adicionar arquivos lá em cima. Clique em DEM para voz. Aqui em cima. Clique no botão de mais e depois selecione aquele DEM que já importamos. Uma coisa que provavelmente é uma boa ideia. Você não precisa fazer isso, mas eu gosto de fazer já que sei que é solo. Dados para a classe de destino aqui embaixo. Defina isso como solo. Beleza, clique em OK. Clique em OK de novo. E agora você deve ver algo assim. Então, se dermos um zoom, você pode ver que é um conjunto de dados em grade, que é o que alguns clientes precisam, esse conjunto de dados em grade. E para nossa camada LAS ativa no canto superior esquerdo, vamos mudar para DEM LAS Layer, trocar de visualização de pontos para visualização 10. E agora você pode ver, estamos verificando a validade da aplicação da linha de quebra no MDE, que produzimos, e parece estar bem bom. Obviamente, como já discutimos, há alguns erros graves na classificação do solo, na área de restrição a jusante, mas isso foi só para podermos demonstrar aquele método de fusão. Muito bem, então a última coisa neste exercício, vamos para. Esta é a página 140. Isso é. Passo 46. Você pode fazer ou ler? Algumas pessoas precisam de um arquivo ASCII XYZ, de um conjunto de dados em formato de grade para uma superfície ou de um produto final para o usuário. Então, mais uma vez, acesse o assistente de exportação na parte superior. Selecione para. Podemos fazer isso de algumas maneiras diferentes. Você pode exportar. Você pode manter a superfície e definir o formato de exportação como XYZ assim. No entanto, se você quiser, você pode selecionar o tipo de exportação como pontos, X, Y, Z. E agora, olha aqui do lado esquerdo, tenho muito mais opções disponíveis, se eu quiser, para definir os dados. Então, você não precisa necessariamente fazer isso, mas, sabe, se você tiver o ponto de dado na classificação de intensidade de dados, qualquer coisa listada aqui, atributos típicos de arquivos LAS, você também pode incluir esses no arquivo. Então, eu sempre digo para as pessoas que às vezes alguém fala: Ei, eu realmente quero saber, por exemplo, qual era o ID da fonte do ponto para esse ponto. Sabe, a gente pode, de qual linha de voo isso veio? Podemos especificar isso aqui, assumindo que essa informação esteja presente nos dados. O filtro de pontos de entrada, isso realmente não importa. Todos os pontos estão em uma única classe, mas sabe, vai ter que ser definido como solo ou todos os pontos para que isso funcione corretamente. De novo, certifique-se de que você está referenciando como sua camada LAS ativa aquela camada DM LAS 1. Caso contrário, isso vai rodar para sempre. Você vai ter alguns problemas. Sempre que você criar um arquivo ESC XYZ, ele vai gerar um arquivo enorme se houver muitos pontos LAS. Mas aqui temos um subconjunto pequeno, então esse é o cenário perfeito para usar isso. E agora, desta vez, vou usar a extensão básica. Em seguida, vou apenas selecionar um local de saída. Eu só cliquei nesse botão aqui no canto superior direito. Selecione um local de saída. Então vou só chamar isso de XYZ. Clique em salvar e depois em concluir. Isso não leva tempo nenhum, porque é bem pequena. E agora vou entrar na minha pasta do projeto, onde está tudo isso. E até meu arquivo XYZ aqui embaixo. E aqui estão todos os meus pontos XYZ. Assim, você pode importar isso para outros softwares onde talvez precise desse formato. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse exercício. A linha de quebra em si
Ótima pergunta. Então, no sumário, clique com o botão direito. Então, na própria linha de quebra, certo? Ok, então a linha de quebra em si. Vou clicar com o botão direito em corpos d'água 3D e passar o mouse sobre exportar. E olha, você tem várias opções aqui. Você tem que exportar DGN versão 7, versão 8. Você também tem os formatos DXF e KNL, caso queira importá-los para o Google Earth ou algo semelhante. Mais alguma pergunta? Tá tudo bem com todas? Tudo bem. Bom, espero que isso tenha sido esclarecedor. E como eu disse, amanhã de manhã teremos uma segunda sessão sobre linhas de quebra e nos concentraremos em características lineares. Então, meio-fios, muros, pontos de drenagem, coisas desse tipo. Então, tudo bem. Obrigado a todos.